Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, com tradução de Monteiro Lobato e narrado por Renata Airoldi para a saga Egmont. Capítulo 1. Viagem à Toca dos Coelhos. Alice estava sentada com sua irmã num banco do jardim. Como não tivesse o que fazer, começou a aborrecer-se. Olhava com cara de enjoo para o livro que a irmã lia. Que coisa mais sem graça! Livro sem figura nem diálogos. Do livro, o seu olhar foi ter a um canteiro de margaridas que havia perto, e ela pensou lá dentro da sua cabecinha se valeria a pena levantar-se do banco para fazer um buquê. Pensou só, porque o dia estava quente e ela estava com uma grande preguiça. Nisto, um coelho branco, de olhos cor de pitanga, apareceu no jardim. Alice não estranhou aquilo, como também achou muito natural que o coelho murmurasse consigo mesmo: "Como é tarde, mamãe!" Em seguida, o coelho puxou do bolso do colete um relógio para ver que horas eram. Isto sim Alice estranhou, pois nunca tinha ouvido falar de coelho que usasse colete e relógio. Ergueu-se então e dirigiu-se para o animalzinho, o qual fugiu assustado. Alice disparou atrás. O coelho meteu-se por uma toca. Alice também, sem refletir que é muito fácil entrar em toca, mas muito difícil sair. Era um túnel estreito e comprido, que certo ponto virava um buracão de não acabar mais. Alice escorregou e caiu no buraco. Caiu e foi caindo e não acabava mais de cair. Ou então foi caindo tão devagar que o buraco parecia mais fundo do que realmente era. Alice nunca pôde esclarecer este ponto. Enquanto ia caindo e olhando para baixo, a ver se enxergava alguma coisa, nada enxergou. O fundo estava escuro como a noite. Olhou então para os lados e viu muitos armários e estantes de livros, e também mapas pendurados. Num desses armários havia um pote com letreiro. Alice leu: "Laranjada". Destampou o pote, já lambendo os lábios com água na boca. Vazio! De raiva, ia jogá-lo no fundo do buraco, mas lembrou-se que poderia cair na cabeça de alguém e botou-o de novo no lugar. E continuou a cair. Sim, senhor, pensou com seus botões. Depois de uma queda destas, fico mestra em tombos. Poderei cair da escada lá em casa sem susto nenhum. E até do telhado. E todos vão arregalar os olhos, espantados da minha valentia. Alice caiu, caiu, caiu. Não chegava nunca ao fim do buraco. Quantos quilômetros já terei descido? Pensou. Com certeza estou pertinho do centro da Terra, a uns 6.600 quilômetros talvez. Alice tinha aprendido na escola aquilo de quilômetros e centro da Terra. Por isso, aproveitou o momento para recordar a lição. Sim, continuou, a distância que já caí deve andar uns 6.600 quilômetros pelo menos. Em que latitude e longitude estarei? Outra coisa que tinha ouvido na escola, isso de latitude e longitude. Não sabia o que era, mas gostava de repetir palavras tão científicas. Depois disse: "Gostaria de saber se estou caindo bem a prumo pelo interior da Terra. Seria engraçado se atravessasse a Terra inteirinha e fosse sair do outro lado, onde está a gente que anda de cabeça para baixo. Creio que se chamam antípodes." Alice pensou isso, mas percebeu logo que tinha errado. Era antípodas que queria dizer. E ficou muito satisfeita de que somente tivesse pensado errado, em vez de dizer errado em voz alta. Imaginem se alguém a ouvisse pronunciar semelhante asneira. E pôs-se a imaginar a sua chegada à terra dos antípodas. Encontraria na rua uma senhora. Dirigia-se a ela e perguntaria: "Diga-me, cara senhora, é isto por aqui a Nova Zelândia
ou a Austrália? Fez a pergunta de modo muito gentil, como é de uso entre as meninas bem educadas. Mas viu logo que, se assim procedesse, daria sinal de ignorância e resolveu que nada perguntaria. Em vez disso, olharia para os letreiros das casas e as placas das ruas para verificar em que país estava, sem ter necessidade de perguntar nada a ninguém. Alice continuava a cair, cair, cair. Não podia fazer outra coisa senão cair. Para matar o tempo, começou a pensar na sua gatinha Dinah. Coitada! Creio que Dinah vai estranhar muito a minha ausência esta noite. Bom será que não se esqueçam de lhe dar o seu pires de leite à hora do chá. Minha cara Dinah, eu só queria ver você aqui nesse buraco para caçar uns morcegos. Sim, porque estou caindo no ar. E no ar não há rato. Há morcegos, que são ratos de asas. Mas será que gato come morcego? Alice começou a sentir uma certa sonolência, e nesse estado o pensamento fica preguiçoso. Entrou a repetir muitas vezes a mesma frase. Gato come morcego? Às vezes repetia errado. Morcego come gato? E como não obtivesse resposta, continuava a repetir sempre a mesma pergunta. Por fim, sentiu que ia adormecer e que começava a sonhar. Sonhou que estava passeando com a Dinah e que ia dizendo à gatinha: Mas será mesmo verdade que você come morcego? Nisto, zás! Tropeçou num monte de paus e folhas secas. Tinha chegado ao fundo do buracão. Alice não se machucou. Ergueu-se de um pulo e olhou para cima. Nada pôde ver. Tudo escuro como a noite. Olhou para a frente. Havia um corredor por onde, naquele momento, ia passando o coelho branco. Correu-lhe em pós e pôde vê-lo murmurar numa esquina. Como é tarde! Como é tarde! Alice também dobrou a esquina, mas não viu mais o coelho. Em vez do coelho, deu com uma grande sala iluminada de numerosas lâmpadas pendentes do teto. Nas paredes havia portas, mas todas fechadas. Tentou abri-las. Não pôde. Ficou então no meio da sala, a olhar para todos os lados, convencida de que seria muito difícil sair dali. De repente, se achou defronte de uma mesa de 3 pés, toda de cristal. Em cima, viu uma pequena chave de ouro, que imaginou ser de alguma das portas. Experimentou-a em todas as fechaduras, verificando que não servia em nenhuma. Dando outra volta, Alice reparou numa cortina que não havia notado antes. Atrás da cortina, existia uma portinha, de 1 palmo de altura, na qual a chave de ouro serviu muito bem. Aberta a portinha, Alice descobriu um novo corredor, estreito e bastante comprido, que parecia caminho de ratos. Ajoelhou-se, espiou e viu, bem no fundo, um belíssimo jardim. Quis ir para lá, mas como passar por uma portinha tão estreita? Nem sua cabeça cabia. Ah! Exclamou. Que pena a gente não ser como os óculos de alcance, que espicham à vontade. Se eu pudesse espichar-me, como óculos de alcance, ou bala puxa-puxa, iria, já e já, ver aquele jardim tão lindo. Não sendo possível aquilo, Alice ergueu-se e voltou para perto da mesa, esperando encontrar outra chave ou algum livro mágico que lhe ensinasse a virar em óculos de alcance ou bala puxa-puxa. Só encontrou um vidrinho, que antes não estava lá, com um letreiro dizendo: Beba-me. Muito fácil dizer beba-me, pensou Alice. Mas não sou nenhuma tola para ir bebendo o que não sei o que é. Vou ler o que está escrito embaixo do letreiro para verificar se não é veneno. Alice havia lido várias histórias de meninas que se queimaram ou foram devoradas pelas feras, por não darem atenção ao que os pais ensinavam.
Sabia que quando a mãe diz, por exemplo, ferro em brasa queima, faca de ponta espeta, navalha corta o dedo e sai sangue, é porque tudo isso é verdade. Sabia também que bebendo qualquer droga de vidro marcado com a palavra veneno, o certo é morrer de morte horrorosa. Mas como o vidrinho não trazia a palavra veneno, Alice resolveu provar o líquido que havia nele. Provou-o com a ponta da língua. Achou-o gostoso. Provou mais e acabou bebendo tudo. De fato, era apenas um licor de cereja muito bom. Que coisa esquisita! Exclamou Alice. Parece que estou a encolher-me toda como um óculos de alcance. E assim era. Estava encolhendo tanto, e tanto encolheu, que ficou de meio palmo de altura. Chegou a sentir-se nervosa, de medo de ficar pequenininha como um toco de vela de árvore de Natal. Isso também não. As velas vão diminuindo, diminuindo, e de repente, o pavio cai para um lado, e era uma vez a vela. Extinguem-se. Não, não. Não queria acabar a vida assim. E esperou uns minutos muito ansiosa, a ver se parava de encolher. Felizmente, parou em meio palmo. Ora, graças! Assim que pilhou pequenininha, correu à portinha com a ideia de ir ao jardim. Mas lembrou-se que a tinha fechado e posto a chave em cima da mesa. E agora? Como tirar a chave de lá? Alice tentou todos os meios. Tentou subir por uma das pernas da mesa, tentou pular. Nada conseguiu e, desesperada, sentou-se no chão e chorou. De repente, disse para si mesma: Boba, de que vale chorar? Alice era uma menina inteligente e prática, das tais que costumam dar bons conselhos a si mesmas. Às vezes, chegava a ponto de repreender-se com tanta severidade que se punha a chorar. Uma vez, esteve a ponto de castigar-se a si própria com pancadas. Uma vez, que cometeu um erro muito grave numa partida de croquet, que estava jogando consigo mesma. Sim, consigo mesma, porque quando estava só e precisava de companhia para brincar, Alice tinha a mania de julgar-se duas pessoas. Não vale a pena chorar, repetiu ela. Também não vale a pena ser duas pessoas. Contento-me em ser apenas uma menina bem educada. Mas, naquele momento, seus olhos fixaram-se numa caixinha de vidro que estava debaixo da mesa. Abriu-a e encontrou dentro um doce muito bonito, com um letreiro de passas que dizia: Coma-me. Está bem, vou comer este doce, disse ela. Com certeza, me fará crescer de modo que eu possa alcançar a chavinha. Se em vez disso me fizer ficar menor ainda, poderei passar pelo buraco da fechadura e assim chegar ao lindo jardim. Alice começou a comer o doce, dizendo: Que irá acontecer? E punha a mão sobre a cabeça para verificar se estava crescendo ou diminuindo. Mas com grande surpresa, viu que permanecia na mesma, nem maior, nem menor. Ficou desapontada com o doce. Era um doce comum, um doce ordinário, desses que estava acostumada a comer todos os dias. Um doce natural, em suma, e Alice só gostava das coisas extraordinárias. Lembrou-se de que talvez fosse diferente se comesse o doce inteiro, e comeu-o todinho. Capítulo 2. Lago das Lágrimas. Eis que dá o curiosismo, exclamou Alice para si mesma, sem reparar que estava errando na palavra. Ao perceber que começava a aumentar de tamanho, como as coisas que a gente olha através de um telescópio. Adeus! Adeus, meus caros pés! Disse assim porque, quando olhou para os pés, notou que estavam lá longe, tão pequenininhos
que quase se tornavam invisíveis. Meus pobres pezinhos! Quem poderá agora fazer sapatos e meias para eles? Só mesmo uma pulga sapateira. Mas a distância entre a minha cabeça e meus pés vai ficar tão grande que não vale a pena me preocupar. Que se arrumem como puderem. Disse isso e logo se arrependeu. Não, não. Tenho que ser gentil para com eles. Do contrário, também me abandonam e não mais me levarão para onde eu queira ir. E para agradar os pés, que deviam estar muito zangados, gritou bem alto, de modo que lá de longe eles pudessem ouvir. Quando chegar o Natal, hei de dar a vocês um lindo par de sapatinhos dourados. Ouviram? E começou a pensar como havia de ser para entregar a seus pés, lá longe, o par de sapatinhos dourados. Teria de mandá-los por um mensageiro. E seria engraçado isso, de a gente mandar presentes aos pés distantes. Havia de fazer um pacotinho muito bem feito com um endereço assim: Ilustríssimos, excelentíssimos senhores, pé direito e pé esquerdo. Respeitáveis extremidades do corpo de Dona Alice. Com muitas saudades da mesma. Arre, como estou asneirenta hoje! Exclamou em seguida, caindo em si. Nesse instante, bateu com a cabeça no teto da sala, pois fora crescendo, crescendo, e estava agora com mais de 3 metros de altura. Lembrou-se então da chave, tomou-a de cima da mesa e correu em direção da portinha. Pobre Alice! Pôde tirar a chave de cima da mesa, mas, aumentada de tamanho como ficara, era-lhe de todo impossível passar pela portinha. Sentou-se no chão novamente e rompeu a chorar, como da primeira vez. Que vergonha! Disse em certo momento. Tamanha moça a chorar que nem criança de peito. Pare com isso, pois você sabe que chorar nunca adiantou coisa nenhuma. Apesar do pito que ia passando em si própria, as lágrimas continuavam a cair-lhe dos olhos. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.